Sem falsa modéstia, eu acho que eu escrevi hoje, dia 17 de agosto, meu melhor artigo contra o catastrofismo ambiental. Eu escrevo contra o catastrofismo há muitos anos, porque eu sempre discordei das pessoas que utilizam-se das más notícias ligadas à ecologia, ao meio ambiente, para dizer ou imaginar ou supor que o mundo está acabando. Eu sempre fui mais construtivo nesta agenda. Eu vou ler aqui o artigo de hoje que eu publiquei no Poder 360. Baleias incríveis, muitas delas de variadas espécies, surgiram aqui em Ilhabela, encantando os amantes da natureza. Lá na China, os lindos pandas gigantes saíram da lista de animais em extinção. Viva a proteção ambiental! Estas boas notícias se contrapõem ao catastrofismo ecológico. A pregação sobre o final dos tempos ganhou impulso nesses dias que estamos com o último relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças de clima ligado à ONU. Segundo o britânico Alok Sharma, que será o coordenador da próxima Conferência do Clima, a COP26, na Escócia, que será realizada no final desse ano, segundo ele, nós vivemos as nossas últimas chances. Logo ao divulgar o seu primeiro relatório em 1990, o IPCC causou comoção ao prever, como consequência do aquecimento global, que o nível dos oceanos poderia subir cerca de 1 metro até 2100. Obviamente, o fenômeno seria uma tragédia para grande parte da civilização que, sabidamente, reside na orla. Em 2007, o novo relatório do IPCC trazia uma terrível previsão sobre a biodiversidade. Segundo aqueles estudiosos ligados à ONU, entre 20% e 30% de todas as espécies vivas, animais e vegetais, entrariam rapidamente em risco de extinção. Obviamente, foi apavorante. Tem sido assim. A cada relatório do IPCC, as previsões somente pioram, assanhando os jornalistas e ambientalistas que adoram notícias ruins. Agora, chegamos ao limite. Não parece haver mais salvação à humanidade. Será mesmo? Certos eventos da atualidade alimentam essa suposição catastróficas. Por exemplo, a seca que afeta o sudeste do Brasil é a maior dos últimos 91 anos, nunca foi relatada. Nevascas desconhecidas gelaram o sul do Brasil há poucos dias. Severas estiagens castigam há 2 décadas o oeste norte-americano, a Califórnia, a Nevasca, principalmente. Incêndios devastadores estão, neste momento, arrasando a Sibéria e a Grécia. Na Europa, nós vimos na televisão, inundações assustadoras causaram enormes estragos. Realmente, é de se perguntar, o que é que está acontecendo com o clima da Terra? Está mudando com certeza. Tal certeza tem amparo na história. O clima da Terra nunca permaneceu o mesmo nos milênios que nos antecederam. Nunca. Eras do gelo, nós sabemos disso, se alternaram com períodos quentes, alterando a dinâmica das espécies, incluindo a dinâmica da espécie humana. Extinção de espécies faz parte da evolução da Terra. Os dinossauros que o digam. O nível dos oceanos também jamais esteve parado. Há cerca de 15 mil anos, em poucos séculos, em 4 séculos talvez, os mares subiram 12 metros, supostamente como resultado do derretimento de calotas polares, com o fim da Era de Gelo, a última. Talvez o manto de gelo da Eurásia. Sorte que naquela época, há 15 mil anos, ainda não existiam as cidades humanas. A novidade dos nossos dias reside na causa das alterações climáticas. Desta vez, segundo os cientistas do IPCC, ela tem origem antropogênica, quer dizer, as mudanças de clima estão sendo causadas pela ação humana sobre o ambiente. Antes, as mudanças eram físicas, naturais, cósmicas e que tais.
A teoria dominante, que é a do IPCC, afirma que especialmente a queima de petróleo, o desmatamento, lavouras de arroz irrigado e pecuária bovina têm liberado grandes quantidades de gás carbônico ou de metano, no caso do arroz irrigado e da pecuária, na atmosfera. Metano e gás carbônico estão se acumulando e isso está agravando o efeito estufa, que é aquele que mantém a Terra com uma temperatura equilibrada, que propiciou a vida. Aqui estamos nós. Existe uma grande concordância científica, é verdade, sobre a teoria antropogênica das mudanças climáticas. Mas existe também uma razoável discordância, igualmente científica, sobre essa mesma teoria. Os descrentes da ação antrópica sobre o clima estão sendo taxados de céticos. Há ainda, além dos céticos, a opinião negacionista daqueles que julgam ser a sustentabilidade uma agenda inventada pelo comunismo chinês ou pelo esquerdismo democrata norte-americano tipo Biden ou sabe-se lá por qual idiotice ideológica. Bom, alguém já disse que inexistem soluções simples para temas complexos. Se o clima da Terra está em mudança, e parece que está mesmo, qualquer que seja a razão, as possíveis saídas, ou seja, mitigações, adaptações, dependem do lugar aonde o fenômeno está se manifestando. Pensem bem. Para os agricultores da Islândia, o aquecimento da temperatura da Terra está sendo uma dádiva. Os do Alasca, os da Sibéria, acham o mesmo. Aqui no Brasil, porém, ou na África, ao contrário, poderá significar o aquecimento um arraso na produção rural. Pensem bem, para cidades erigidas à beira-mar, toda a costa do Brasil e do mundo, a situação é atemorizante. Se os mares subir, realmente vai dar um problema enorme. Já os povos que residem no interior, pouco ligam se o mar vai subir ou não. Ou seja, eventos climáticos tendenciais ou extremos afetam desigualmente a sociedade e a economia global. Além disso, espertamente, grandes capitais estão se movendo à procura de oportunidades de lucro. Sempre é assim. Não é diferente na crise ambiental. O marketing da sustentabilidade está movendo mercados e emoções, não necessariamente nessa ordem. Todas as empresas agora, é a bola da vez, querem ser ESG, Environmental, Social and Governance. Ou seja, querem ser equilibradas ambientalmente, socialmente responsáveis e com governança. Muito bem. Os catastrofistas são úteis por fazerem alertas e moverem a sociedade na busca de soluções sustentáveis. Isso é um efeito positivo. O mundo vai acabar, você alerta. Mas os catastrofistas se tornam nocivos quando desprezam a força da inteligência humana. Temo em dizer, não será a espécie humana que causará a sua própria destruição. E vou utilizar 3 exemplos pedagógicos que eu uso nas minhas salas de aula. Primeiro, aquele exemplo que advindo da explosão populacional da Europa no início do século XIX, a partir de 1800. A evolução tecnológica venceu o desafio civilizatório lançado por Thomas Malthus. Lembra-se de Malthus? A Revolução Agrícola desmentiu o famoso demógrafo inglês. Ou seja, as nações não guerrearam por fome, porque a agricultura foi capaz de produzir alimentos para abastecer as populações urbanas. Segundo exemplo, equivocou-se também o Clube de Roma quando, há 50 anos, previu o colapso ecológico advindo pela escassez de recursos naturais. Lembre-se, o petróleo ia acabar, tudo ia acabar, não acabou. A proposta do Clube de Roma, segundo eles, a única saída possível era o crescimento zero das economias, ou seja, todo mundo para de crescer, para diminuir a pressão sobre recursos naturais. Ninguém topou e o mundo cresceu como nunca. Terceiro exemplo, videodrama do buraco da camada de ozônio. Lembram-se? Na minha geração, todos nós achávamos que seríamos
terrivelmente afetados pelas doenças de pele, cânceres de todo tipo, devido à irradiação causada pelo buraco da camada de ozônio. Não rolou. O terrível buraco que nos apavorava sumiu das preocupações. Você tem ouvido falar dele? Ninguém. Minha sugestão: releve o catastrofismo e esqueça as ideologias. Mas pense naquilo que importa. Vamos investir nas energias limpas, sim, energia eólica, energia solar, energia da biomassa, porque isso elevará a riqueza das nações. Isso é o que nós estamos vendo. Que ninguém duvide. A era de baixo carbono veio para ficar e o Brasil, puxado pelo agro, sairá ganhando nesse processo do baixo carbono. É a minha convicção. Volto às baleias. Comecei falando delas, vou terminar. Os encalhes do cetáceo na costa do Brasil mataram 123 indivíduos este ano apenas, de 2021. Um recorde de mortes de baleia no litoral brasileiro. Na ecologia, sinto dizer, é sempre assim. O crescimento da população de qualquer espécie ocasiona um desequilíbrio com relação ao seu meio. Mais baleias, mais problemas. Assim tem sido a história também da civilização humana. O crescimento populacional está fazendo incessavelmente aumentar a pegada ecológica sobre o planeta Terra. Daí surgem adversidades. Ou se reduz a população por um impossível efeito retrógrado do tipo Thanos, que eliminaria, vamos dizer, 50% da população num piscar de olhos, paf! Ou se resolve o quebra-cabeça humanitário, sabe como? Investindo no conhecimento futuro. E assim será. Conclusão: nós encontraremos saídas para a crise ecológica. Não será a espécie humana que causará a sua própria destruição.